E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e investimentos em FIs. É um tema bastante relevante. É uma coisa que eu até comentei aqui um pouco mais cedo nos stories, que investimento é uma coisa que o empreendedor precisa ter noção, porque é legal o empreendedor contar com mais de uma fonte de renda. E a gente vai falar disso hoje com o Daniel Rezende do Investindo em Imóveis. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Ele já entrou. O Daniel teve problemas técnicos agora. Ele acabou de me avisar porque caiu o Wi-Fi lá da residência dele. Mas ele vai entrar no 4G. Vamos que vamos. Ô, Daniel, faz a solicitação aí de participação e a gente já acessa. Vai ser uma live bem legal, cara. É um tema que todo empreendedor tem que ter noção básica de como funciona o dinheiro, como funciona a renda, como funciona juros, o que você tem que pagar de imposto conforme os seus rendimentos e investimentos. Apareceu aqui o Daniel. Tá aguardando a conexão. Vamos ver se o 3G vai bem. E aí, Daniel? Fala, Felipe, tudo bem? Putz, tá ótimo aqui. A conexão aqui para mim tá perfeita. Ah, que bom. Vamos fazer uma propaganda de graça para Vivo aqui, então, porque eles estão mandando bem no 4G. Não, faz parte, né? Vamos lá. Acontece, né, cara? Acontece. Eu acho que até com o título empreendedorismo faz muito sentido, né? Porque a gente vive muitas vezes do improviso, né? Exatamente, cara. É legal que, assim, há 4, 5 minutos o Daniel mandou uma mensagem. Falou, Felipe, ferrou, caiu a conexão aqui. Qualquer coisa a gente remarca, não tem problema. Ele falou, não, vamos fazer, eu vou entrar no 4G, a gente dá um jeito. Fechou. E é isso, o empreendedorismo, como você falou, já entra como uma lição aqui, porque empreendedorismo é fazer as coisas acontecerem, não importa a circunstância, né, cara? Não, com certeza. Aproveitar e agradecer pelo convite. Estou mandando um lembrete aqui para a turma que tinha pedido hoje durante o dia, para Deixa eu lembrar que a avisar, galera. gente ia entrar ao vivo aqui. Mas, poxa, Felipe, obrigado pelo convite. Tenho acompanhado as lives que você tem feito, muito interessante. Vão estar E tá um pouquinho cortando, tá tranquilo aí pra você, Daniel? Tá tranquilo pra você aí a conexão? Você tá conseguindo me escutar bem? eu eu tô te ouvindo bem aqui, viu? Eu acho que o seu upload deve estar com uma velocidade menor, né? Eu acho que por isso que a imagem às vezes atrasa. Mas tá indo bem, tá tranquilo. Eu acho que dá pra gente tocar. Não, Pessoal, também como a dá. gente está fazendo a live com esse delayzinho, se por acaso tiver com dificuldade, estiver travando aí para vocês, vocês avisam aí a gente que a gente dá uma segurada, se for o caso, tenta esperar um pouquinho para voltar a conexão. Daniel, o tema hoje, na verdade, é empreendedorismo e investimento em FIs, que é bem legal. Daniel, se por acaso eu vou falando, se por acaso começar a cortar, você acena, faz algum som aí para Daqui eu parar. tá ótimo aqui. Boa. Então, quando a gente fala de empreendedorismo e investimentos, é legal falar disso porque o empreendedor, muitas vezes, ele precisa, para consolidar realmente o patrimônio e a pessoa física conseguir se consolidar uma riqueza, ele precisa de fontes de renda. Não só uma, que é a empresa dele, mas outras, né, várias fontes de renda. E investimento acaba sendo uma saída muito importante para o empreendedor. Claro que eu, como empreendedor, Daniel, defendo que se você tem capital em caixa, e sua empresa está precisando de investimento, o melhor lugar para investir é na empresa, Sem porque dúvida. a taxa de retorno, né, o ROI é muito maior, enquanto você tem chance de crescimento, margem de crescimento na empresa. Mas em algum momento você tem dividendos e você precisa alocar isso em algum lugar, que a gente vai Sem dúvida. conversar sobre investimento em imóveis, em FIs, que é a tua especialidade. Mas antes de falar de investimento, queria que você falasse de empreendedorismo, que você falasse sobre o Daniel, sobre você, como você começou, tua experiência, tua carreira. Conta um pouquinho aí desse universo pra gente. Não, legal. Eu comecei a trabalhar um pouquinho antes de 2000. Cheguei a fazer pesquisa de rua, cheguei a fazer pesquisa de na época era escola de informática, trabalhei com meu pai. Aí em 2000 eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria canadense, uma multinacional,
Fui para lá para fazer pesquisa, fazia pesquisa de rua, rodava São Paulo inteiro, o Brasil inteiro, o Caramba, estado que do Rio de legal, Janeiro cara. inteiro. Mas Conheci pesquisa relacionada ao universo já do ramo ou não? Pesquisas gerais? pesquisa imobiliária, porque na Pesquisa... época, o primeiro trabalho que eu fiz, que foi um trabalho de 6 meses, ele era basicamente McDonald's, era expansão McDonald's, expansão Casa do Pão de Queijo e Que louco. expansão Banco Bilbao Vizcaya, que acho que nem existe mais o Banco Bilbao Vizcaya. E Então a você gente ia ia atrás de lugares para essa expansão. ia procurar ponto comercial na rua, negociar ponto comercial, achar Caramba, que ponto legal, cara. comercial. E isso rodava, eu tive a oportunidade de conhecer assim, São Paulo inteiro, Caramba. Brasil, muitos lugares, todos os estados, as principais capitais com certeza. E aí fui evoluindo na minha carreira dentro dessa empresa que eu trabalhava, que era essa multinacional. Tá? Você é original de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Então eu comecei no departamento de pesquisa, depois em 2002, 2001 para 2002 eu fui para o departamento de consultoria, que também a gente faz estudo de vocação, viabilidade financeira, econômicos. Foi uma época complexa também, porque a gente pegou a crise de mudança de governo no Brasil, tinha uma flutuação de dólar muito grande, tinha uma resistência de capital internacional entrar no Brasil com bastante força. Foi uma época Foi uma que escola, além de saiu. tudo, para você, né? Pô. Não, sem dúvida. Tava entrando o governo Lula, sem prós e Sim, sim. contras políticos, mas foi uma época complexa no Brasil. Teve o acidente lá nos Estados Unidos também, que foi uma coisa importante, o 11 de setembro. Enfim, foi uma época de aprendizado. Só para você ter uma ideia, a empresa tinha 110 pessoas e a gente mudou em 15 dias para 12. Então foi uma época importante de aprendizado, assim. Funcionário, né, não tinha ideia de empreendedorismo, estava olhando aquilo muito de fora, o que está Sim. acontecendo no mundo, né? Estava Caramba, crescendo. e tua cabeça nesse momento também, caramba. Eu Putz, eu lembro era. que assim, minha mãe é psicóloga, trabalha com coaching, né? Já trabalhava. Minha mãe na época tinha acabado de sair da VASP, ela era diretora de RH da VASP, então eu conversava bastante com ela. Mas era uma loucura, porque você não sabia o que fazia, você não sabia se trocava de emprego. Na época ainda, a nossa cabeça, eu tenho 40 anos agora, mas a cabeça era de criar carreira dentro de uma empresa, né? Não Sim, tinha muito viés para você alçar ficar voo, trocando, assim. crescendo, pulando de galho em galho, né? Não, o que hoje é normal, né? Você querer ficar Sim. 1, 2 anos dentro de uma empresa. Então, aí passou, em 2004 eu virei o gerente da área de pesquisa que eu comecei a trabalhar na empresa. E aí fui para a área de avaliação, consultoria, voltei mais como gestor. E em 2008 eu fui para a área de investimentos, eu fui gerir uma área de investimentos da empresa, onde eu fiquei até 2014. Então, o meu universo foi avaliação de FII, era uma empresa de consultoria, de intermediação de negócios também. Então, os FIIs nascendo e a gente avaliando os imóveis, avaliando as estruturas dos FIIs, então eu tive a oportunidade de conhecer desde o começo o que é um imóvel, o que é um FII, como estrutura, como negocia, quanto vale, a cada quanto tempo renegocia esse negócio, né? Mas antes da gente falar para você saber minha O história que de é louco, né? Porque empreendedor. nós estamos falando contigo que acompanhou essa trajetória e hoje FIS, né? Eu falava FIS, o mais comum de falar é FIS, Mas como é FII? como FIS. É muito louco, porque FIS hoje em dia tá na moda pra caramba, né? Todo mundo só fala Tá FIS, 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 super. FIS, tá super em alta. E você acompanhou essa trajetória, você pegou no colo, né? Você sabe que tem uma coisa interessante que eu vi em 2008. Você sabe que o Gustavo Franco foi presidente do Banco Central, hoje é dono de uma grande gestora que é a Rio Bravo, né, que gere Sim, vários fundos, inclusive imobiliários. Em 2007, o Gustavo falava assim, turma, bateu a sua meta de retorno sobre um investimento, vende, reanalisa a carteira, considera trocar de posição. E aí ele brincava que o pessoal chegava na mesa, assim, jantando com um amigo e falava assim, olha, a minha ação da Vale bateu 80, a minha ação da Petros tá valendo 85. E aquele pessoal que comprou a 40, 50 não executou aquela ordem de retorno, de valorização, e, né, e não tirou aquele prêmio, ficou. ficou.
e Tipo, foram colher prejuízo daquilo, né? Então, é, isso foi uma recordação muito forte que eu tenho. Toda vez que eu tenho, eu não conheço o Gustavo assim muito de longe, mas eu sempre que eu tenho oportunidade de trocar algum e-mail, eu lembro dessa história com ele. E o que acabou acontecendo? Nesse momento, os empresários eles saíram da posição de imóveis, começaram a vender os imóveis para os FIIs e ficaram sócios desses FIIs, né? A bolsa muito valorizada, o mercado de FIIs começando a se valorizar, começando a ter corpo, e aí entrou a crise do subprime americano em 2008, que foi muito feia, né? A gente teve, foi uma época para mim importante também, porque eu tinha 100% dos meus recursos estavam alocados em bolsa. Era um valor, eu tinha acabado de receber um PLR super bom, colocou tudo na bolsa. coloquei tudo na bolsa, assim, perdeu 50% do valor, e aí eu fui aprender uma coisa, né? Quando você perde 50% de valor, você precisa ter 100% para voltar aquele valor que você perdeu 50%. Então, se eu tenho 100 dinheiros, eu perdi 50%, ele foi para 50%. Não é mais Só uma que para valorização ele... de 50, né? Não, você precisa de uma valorização de Nossa. 100% para voltar ao seu principal, né? Então, são coisas que a gente vai... Assim, a Como você reagiu prática... nessa? Você liquidou com 50% ou você esperou? Como você. Não, Como porque foi? eu tinha comprado um apartamento. Na época eu tava, era um ano antes de casar, um ano e pouco antes de casar, eu tinha esse dinheiro, eu ia comprar um apartamento. Eu estava fazendo um trabalho de pesquisa para a Tecnisa na época, e aí eu conversando com o diretor, que é o Romeu Bussarella, ele um cara super gente boa, fera de marketing, vale a pena bater um papo e pesquisar o cara depois. Qual é o Ele nome falou, dele? Daniel, Romeu Bussarello. O meu Bussarello. Está Só na Tecnisa até hoje, ele dá aula no INSPER, é um super mega de monstro. marketing. E ele falou, Daniel, a gente lançou um produto errado em São Paulo, a gente pôs um produto de alto padrão numa região de médio padrão, e não está vendendo, que era a região aqui da Vila Leopoldina, perto da Carlos Weber. Ele falou assim, dá uma olhada lá, que você falou que está querendo casar, de repente é uma boa você comprar. Falei, legal, fechei. E, bom, precisava do dinheiro para pagar. Esse dinheiro estava na bolsa. E aí meu corretor me ligou, eu estava vendo caindo, liguei para ele, conversamos. Na época você tinha muito mais a figura. Agora voltou um pouco a história da XP, mas você tinha muito forte, né, a figura do O corretor. corretor. Até porque você não operava diretamente, operava via Socopa, era um É negócio meio mesmo? diferente. Eu operava via Socopa, que depois foi adquirida pela XP, né? Virou plataforma XP. Socoba é o quê? E É a, tipo um home broker? O que que é? O Socoba é tipo um a sistema de. Socopa era uma clear da vida hoje. Ah, sim, tá. Um rico, Intermediador. Legal. era um intermediador. E eu liguei para o corretor e falei assim, amigão, perdemos dinheiro, assim, não... Ele falou, Daniel, o que você pode é realizar o prejuízo, ou a gente pode tentar, vamos dar uma arriscada, ser mais agressivo e tentar retomar o máximo do capital principal que você tinha. Foi o que a gente fez, que era meio tudo ou nada, não tinha tanto problema, assim, não tinha responsabilidade, então Sim, podia ser mais agressivo e a gente conseguiu voltar 99% da carteira, legal, cara. nominal, sem correção, então foi menos pior do que poderia ter Baita sido, né? história, hein? Baita história. Mas foi uma experiência, e aí, assim, eu sempre é legal falar, assim, aquela história de nunca colocar os ovos na mesma cesta, isso já é uma lição prática, né? Às vezes a gente precisa passar, assim, meu avô sempre falou isso, meu pai sempre falou isso, mas eu nunca tinha, eu falo assim, não faz sentido o que eles estão falando, né? E quando a gente é jovem, eu sou jovem ainda, você é jovem, mas a gente vai aprendendo, né? Sim, vai Muitas aprendendo com vezes cabeçada, né? na raça. Então, aí foi lá e nessa época eu comecei a ver um mercado muito forte, era um mercado muito interessante, ia ter o tal do... Aí depois veio o Investment Grade do Brasil, que ia ser Double A, teve toda uma história interessante de mercado, né? O Itaú entrando com o Kinea como gestora, comprando imóveis no FII deles, que é o Kinea, Os o grandes Credit chegando, né? Suisse, os grandes chegando, os americanos chegando, fundos soberanos chegando no Brasil. Então foi uma época muito interessante.
Só que aí chega um momento que eu tinha dentro de mim que eu gostaria de empreender, né? Eu falei assim, poxa, porque você ser funcionário, você já foi funcionário de alguma empresa? Já fui, cara. Fui 5 anos, por 5 anos só. No, no fim do dia, você toma risco zero, né? Por mais que você seja um bom vendedor, ou seja comercial e agressivo, você tem um resguardo daquela empresa. Então, eu Lei lembro assim, trabalhista, que tipo, protege até as tampas também. pô, eu precisava fazer uma reunião no Rio de Janeiro. Putz, eu precisei ir amanhã, R$ 2.000 de passagem. Pedia para a secretária, estava lá no Rio, né? Assim, eu não gosto, assim, Zero dá um pouco análise, de, né? Meu, preciso ir, vamos. zero. É, Dá um pouco de sim. vergonha até falar isso hoje, porque não deveria fazer aquilo, né? Hoje, se alguém falar assim, Daniel, vem para o Rio fazer uma reunião amanhã, e eu falo assim, não vou, né? Vamos conversar, né? Vamos fazer um Hoje ainda que Skype. hoje ainda que tem o recurso do telefone que já tinha na época, mas a gente não queria usar, A né? galera não usava, né? Mas não usava. Então, assim, são coisas que a gente tem que se adaptar no mundo do empreendedorismo. Aí depois foi 2012, o mercado ficou muito ruim, o imobiliário, 2010, 2011, melhorou um pouquinho. O último grande negócio que a gente fechou depois dos últimos 2 anos, 18, 19 e 20, foi em 2011. E aí foi um momento que eu falei assim, oh, é a hora de empreender, porque o mercado está ruim, se está ruim aqui, está ruim lá. Eu acabei achando uma ex-chefe minha, junto com um investidor da Estapar, junto com o BTG, a gente montou uma empresa Caramba, que legal. em 2014. Em 2016 a gente fez um spin-off dessa empresa. E aí eu montei as duas empresas. Eu montei uma empresa que eu sou sócio hoje, que eu tenho mais um sócio, 50%. Tem uma segunda empresa que somos 3 sócios. E aí começamos a Tudo vida. relacionado ao mercado imobiliário, não? Tudo. Eu tenho esses dois CNPJs. Ele é de consultoria, intermediação imobiliária, então a gente vocaciona terreno, faz estudo de mercado, viabilidade financeira, faz a parte de consultoria, faz a parte de estruturação, montar um negócio desde o zero até ele ficar pronto, ou passar para algum incorporador, construtor, investidor que vai desenvolver aquele negócio, e a Legal, hein? parte de intermediação simples, que é compra e venda, né? E tem uma empresa de síndico profissional que a gente tem hoje 18 empreendimentos no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, e são empreendimentos, são condomínios logísticos, industriais e edifícios comerciais, tá? A gente não Legal. mexe, a gente resolveu não mexer com o mercado residencial, a gente mexe com. Então a É, gente tem clientes, banco, Santander, Bradesco, Itaú, esse tipo de empresa que a gente trabalha, né? legal. Então você tá realmente. Você tem um know-how meio que 300. Você se considera com know-how 360 no mercado imobiliário? Mesmo que você não Olha, atue hoje, mas que você já tenha passado e tem experiência nisso? eu sou um palpiteiro, então eu adoro falar, eu falo mesmo, eu dou palpite, eu não tenho. Se fizer você até brincou, se tiver alguma pergunta traiçoeira, eu vou falar. É difícil, é mais fácil eu errar querendo acertar e querendo ajudar do que. Mas aí eu volto atrás e eventualmente Sim, procure, mas assim, total. eu sou comercial, então eu mando Você vai bala. soltar alguma coisa pra gente. Tem um amigo meu que fala assim, Daniel, ele é vendedor de Barça, né? Que era, ou Bíblia, pode ser, tanto faz. Eu vou de porta em porta e vender. E as Então, enciclopédias, né? eu tenho uma abrangência boa de conhecimento do ciclo, vamos chamar do ciclo imobiliário. Isso sim, desde como você formata, lá do começo você tem a ideia, até quando você vai aprovar o negócio, construir ele efetivamente e até quando ele ficar pronto, que é quando você dá saída no residencial para venda, financiamento, refinancia, ou quando você tem um imóvel alugado, que no fim você vai virar aquela carteira, né, ou alugar e vender, etc. Alguma coisa assim. Mas tem um conhecimento geral, assim, acho que menos pontual e específico. Eu tenho a parte Mas uma financeira abrangência boa, grande. abrangência grande. E aí depois foi para o mundo do empreendedorismo, que você conhece bem, que aí é abrir CNPJ, comprar computador, né, Contabilidade.
Tudo. budget, né, que é a previsão de faturamento, gasto, pipeline, que é do faturamento, e aí começa a diversão, né? E como que foi essa transição? Porque até então, você ficou, quanto tempo você foi funcionário? Eu fui 14 anos 14 funcionário. anos. E aí você tem aquela visão de imóvel, comercial, etc. Mas de repente você se atira no mundo que você precisa saber contabilidade, finanças, marketing, comércio. Cara, e aí, como que foi essa transição para ti, né? Putz, a sorte, eu falo pro meu sócio, né? E ele tem uma visão muito clara disso. A sorte que a gente achou um pai quando a gente saiu, porque ele fez uma pós-graduação, mestrado com a gente, porque ele era um empresário Ele de foi um mentor para 60, vocês. um empresário de 60 anos, que Puta. guiou, com as nossas restrições e dificuldades, ele guiou a gente no processo, né? Isso facilitou muito a nossa vida, apesar de não entender exatamente, mas facilitou muito. Então a gente abriu empresa, montou escritório, recheou o escritório, Tudo com contratou uma estrutura por equipe, trás, né? Uma mentoria, uma pessoa que já tinha esse know-how por trás. e capital, né? E aí isso é muito importante, mas aí a gente descobriu uma coisa, de até um cara que você conhece bem, que é o além da Facu, que é o Álvaro, Laura. que ele fala assim, né? Você não consegue ter um híbrido entre ser funcionário e ser empreendedor. Porque se você quer montar uma empresa e você vai montar um business plan, um plano de negócios, e você, Felipe é meu investidor, eu vou tentar vender uma ideia para você, e eu falo assim, ó, Felipe, é o seguinte, eu tenho uma super ideia, dá resultado, só que eu quero 20 mil reais por mês de salário. Eu falo assim, amigão, você está louco. O empresário, e aí acho que a grande virada de chave, o empresário ele recebe dividendo se a empresa dele dá resultado, né? E muita gente erra com isso, viu, Daniel? Cara, uma coisa de Eu louco. sei, com certeza. Eu vejo Então, aqui na lei do CNPJ, cara, gente tirando, meu, a crise pegando aí, pandemia, redução de venda, e o cara tá tirando lá o Prolabore e aí compra carro. Eu falo, cara, o que que você tá achando? Você tá num conto de fadas, parece, cara. pois é, acho que é meio uma responsabilidade junto com falta de conhecimento e também, né, de visão de não querer ver a situação atual. Então, eu sou meio terrorista nesse aspecto de economia no geral. Então, quando a gente abriu empresa, a gente eu trabalhei uma época eu trabalhei na área de informática também na empresa como gestor da área de informática, não em si na área de O que informática. isso é bom, porque trouxe para você um know-how diferente, né? Foi bom, e eu tinha um complexo, porque lá, quando começou a história do BlackBerry, a gente precisava de um servidor de VPN para conectar o servidor de O Toronto. e-mail e Então tal. era um inferno, e aquilo, você chegava era TIM na época, esse servidor custava 80 mil reais. E eu falava, um servidor de BlackBerry que não servia para nada quase. E aí eu falava para a turma assim, eu falava, 80 mil reais são 10 avaliações a preço de custo. Ou é uma venda de um imóvel de tanto, X%. Você Então, gosta de fazer as comparações. e aí eu tive uma escola legal que foi numa mudança de chefe, porque eu tinha um chefe que era o Carlos Bettencourt, que hoje é dono da Bresco, que é um dos grandes, e até tem um FII no mercado, e o Sim. irmão dele. O Carlos era um cara mais duro, mais sério, assim, e o Ricardo era mais um paizão, e ele deixava eu correr com os negócios. Então, eu teve uma época que eu comprei todo equipamento, telefonia, etc. Foi para 2004 para 2005, e o Carlos voltou bem nessa época, que ele vendeu uma posição do Pátria e ficou sócio do Sanzel, e ele chegou lá e mandou trocar toda a telefonia. Então, assim, era um Você barato, aproveitava os né? gargalos de quem estava na gestão, né? Então, assim, é um aprendizado. E, assim, hoje, realmente, esse negócio de custo, de planejamento, eu vejo o empresário realmente não sabe investir, onde investir, né? Esse gancho que você queria dar de como investir o dinheiro, onde investir, né? Se investir. E realmente, hoje para mim, você faz muita conta, onde investir, como investir. A renda fixa, aconteceu um negócio comigo que nunca tinha acontecido na minha vida. Há 3 meses atrás, no Itaú, tinha uma renda fixa que eu sabia que era possível, mas deu negativa a renda fixa. Um amigo meu, eu fiz um Skype esses dias com dois amigos meus de infância, parceiros até hoje.
Se eu não me engano, uma renda fixa dele, que é o Thales, deve estar assistindo, deu negativo. Eu falei, olha isso, cara, renda fixa dando negativo, né? Negócio de louco. Pois é, assim, você não imagina que pode acontecer, acontece, né? Eu fui pego desprevenido, até liguei para minha gerente do banco, depois a gente conversou, ela pediu Tira daí agora. desculpa. Depois foi aí foi para a CDB, né? E o pessoal pergunta muito para a gente, eu pergunto para você também com certeza, onde Sim, investir, como investir. É assim, para mim hoje, o meu maior patrimônio é minha empresa, como é a sua, né? exatamente. Se eu investir num negócio que tem risco, eu invisto, mas o risco que eu consigo precificar, mitigar, entender é o da minha empresa e do meu negócio, né? Que é o que você mais entende, né? Mesmo que você faça todo o valuation possível e imaginável de qualquer empresa, você é o cara que está gerenciando a tua própria, cara. Você tem tudo na palma da mão. Pois é, e aí aprendendo na vida, a gente, para falar um pouquinho ainda de empreendedorismo e como buscar capital e como fazer, a gente achou que o melhor modelo, e foi um modelo que a gente sofreu para entender, é não ter sócio capitalista, a não ser que você precise para crescer o negócio, ou você queira eventualmente liquidar aquela posição, sair daquela Oh, que louco empresa, isso, né? mano. Legal isso Eu que tá falando. estava eu estava discutindo com a minha esposa sábado, a minha conselheira, né? Eu estava discutindo com ela e eu falei assim, Carol, tem algumas empresas crescendo, empresas parecidas com a que eu sou sócio hoje, crescendo e contratando, independente do modelo, se é CLT Sim. ou via associado, etc. E eu falei para ela assim, não sei se eu tenho vontade de ter uma empresa grande hoje. Apesar de ser um negócio que ele pode perpetuar, e a gente começou a conversar por que as pessoas fazem isso, né? Eu acho que tem motivos de prazer, satisfação pessoal, Sim, sim. talvez muito Galga passo, né? mais consigo, né? Sou capaz, e não sei se realmente é um modelo que faz sentido. É lógico, às vezes você precisa ser na vida agressivo, criar posição. A sua empresa, você precisa de capilaridade de venda, né? Você precisa de gente, de negócio. Mas assim, eu acho que montar um modelo de negócio que perpetua. E aí a briga hoje, na minha cabeça, é ter um negócio escalável, que tenha muita inteligência e minimize esforço potencial de pessoas. Cara, isso que você tá falando é fudido, porque, cara, pessoal, só isso aí já valeu a live, cara. Fora que todo o resto que a gente já conversou aqui. Mas é uma sabedoria muito grande o que o Daniel tá falando agora, porque eu já tive agência de marketing e eu lembro que, e assim, quando a gente é empreendedor, acho que na verdade todo mundo deveria ser assim, né? Mas acho que quando você é empreendedor, você é mais curioso, você é mais atento. Uhum. Característica mais atrelada ao empreendedor, porque a maioria também tem essa característica, não que quem não seja, não tenha. Mas eu fiz uma reunião com um cliente meu e que ele me deu foi um MBA grátis aquela reunião. Ele tinha uma empresa de aluguel de empilhadeira e ele chegou a ter 300 ou 400 empilhadeiras. Grande. E ele era maior, gigante. O cara era enorme. E ele alugava empilhadeira, ele tinha empilhadeira já em contrato com vários lugares. Em um determinado momento, e ele não via lucro, cara. Talvez por falta de gestão, N coisas que influenciam no negócio. Mas teve um momento que ele tomou um tombo lá, não sei como que foi, e ele precisou reduzir, ele caiu para 20, 30 empilhadeiras. E em determinado momento, quando ele ajustou o negócio dele, ele começou a dar lucro. Às vezes maior até do que antigamente. Por quê? Porque como ele estava pequeno, ele não conseguia abraçar qualquer coisa, ele não tinha problemas logísticos, ele começou a segmentar mais, ele não começou a trabalhar com todo tipo de máquina, ele tinha X, Y, Z e era isso que ele trabalhava, e com esse foco ele começou a ter maior agressividade de preço, aumentando a margem. E ele falou, cara, a pior coisa que aconteceu para a minha empresa foi crescer. Então, é muito sábio isso que você está falando, porque é verdade, em algum momento não vale a pena. Eu sei que se eu não sou o mais barato do mercado, e eu sei que se eu baixar eu vou aumentar a minha venda, mas será que vale a pena eu aumentar a venda com o maior problema? É uma coisa que eu até abordei esses dias aqui. Falei, às vezes você aumenta seu problema, diminui tua margem, no final fica elas por elas. Até onde vale a pena você ser agressivo em preço e não garantir qualidade? Então isso que você falou, cara, é fantástico, cara. Pouca gente que eu converso tem essa inteligência, tem essa sabedoria de entender até onde é a hora de crescer. Ô Felipe, você vê o modelo de private equity,
né, que são as empresas que compram empresas, se você vê a tendência delas no tempo, é comprar empresas, inflar essas empresas e sair delas. Sair. Então, assim, se você quer ser sócio e continuar dentro da sua empresa, eu particularmente não vejo um modelo razoável hoje. Eu tenho um amigo meu, é um colega, não é um amigo, mas ele vendeu uma empresa que ele montou, ele demorou 15 anos para montar essa empresa. Ele tinha quase 50 funcionários, uma empresa super redondinha. Ele vendeu a empresa para uma multinacional com uma expectativa de retorno, de crescimento, etc. Ele matou o negócio dele. Ele colocou, assim, é difícil falar se é muito ou pouco, mas foi relativamente pouco dinheiro no bolso, vendeu 70% da posição, ficou como executivo, e aí depois ele foi entender as burocracias que a empresa tinha, que não funcionavam a operação dele. Então, se eu pego Matou hoje... o negócio, real. Matou real o negócio. Pois é, eu pego a minha empresa hoje, às vezes a multinacional prefere me contratar, porque o dono da empresa, o diretor da empresa vai atender, né, o executivo, do que contratar uma multinacional que tem até mais estrutura, mas que ele não vai ser atendido 100% pelo Ele vai ser um executivo. número, ele vai ser um clientinho lá que... Total. Então, isso vai muito de forma de atendimento. Mas, assim, a briga hoje, a mágica que a gente fica tentando encontrar é como perpetuar o negócio, né? Como escalar o negócio. Para quem não sabe, escalar o negócio é criar produtos que gerem receitas diferentes para clientes diferentes, né? Acho que e no nosso mercado não é uma coisa relativamente simples. Talvez agora quando a gente traz... Para você nada simples, na verdade, né, cara? Zero. Cada caso é um caso, total. Cada caso é um caso. Talvez agora a gente trazendo os mercados para o digital aqui, falando de conhecimento, de consultoria, de alguma maneira a gente consegue criar produtos que sejam escaláveis, né? Sejam eles livros, sejam eles cursos online que ficam gravados. Hoje essa possibilidade existe, né, cara? Pô, existe para todo mundo. Você vê gente assim... E aí eu acho que quanto mais você se acha experiente, a chance, e sábio e com conhecimento, a chance de você acertar essa bola talvez seja menor, porque a turma que está fazendo isso está consolidando informação do professor Google, que é sensacional, e passando para quem não quer... Porque o cara está sendo só uma ponte. Uma ponte. Cara, eu vejo muito isso que você falou, assim... Primeiro, curso de trader, que mais existe aí? Que é uma das coisas que eu vejo alguns especialistas, eu não sou especialista em investimento, mas eu vejo muitos especialistas falando, pega uma carteira de um trader e um holder e compara nos últimos 5 anos. Cara, nenhum trader ganha. Então é isso. Quando eu penso em fazer investimentos, quando fazer negócio, fazer dinheiro, eu penso em fazer isso da forma mais perpétua possível, apesar que estabilidade não existe. É como o Flávio Augusto fala. Mas é isso. Então, quando eu olho isso, quando eu vejo a internet aí vendendo de tudo, e vende de tudo. Esses dias eu fui impactado por um cara que ele tem know-how de construir kitnet e ganhar dinheiro com aluguel. E aí ele estava vendendo um modelo de negócio, o curso dele, falando, aqui ó, você vai comprar o terreno por tanto, você vai construir o kitnet por tanto, vai custar tanto, é muito barato, quando sai porque é aluguel de 500, 600 reais, quando sai uma pessoa entra outra, isso em tanto tempo retorna. Caramba, olha isso. E o cara tava assim, eu entrei no grupo do Telegram dele, o cara tava com mais de 2.000 pessoas no grupo do Telegram. Nossa, que legal. Então olha isso, o cara tava ensinando a ganhar dinheiro com kitnet, um investimento que não é barato, que você precisa ter terreno e capital, e 2.000 pessoas lá no funil dele. Então dá para você vender de tudo. E esse cara tem know-how, porque ele tem uns sei quantos trilhões lá de kitnet. Ele tinha um monte. Se não me engano, passava de uma centena assim, de kitnets que ele tinha. Mas, hoje eu vejo, que é o que você comentou, gente ensinando coisa que mal sabe, que não tem know-how nenhum, que não aprende. O cara foi lá no Google, aprendeu, ele fez um trabalho de faculdade, criou post e foi pra internet. É isso aí. Que é admirável também, né? Que é admirável, um puta de um negócio.
Mas é muito legal, tipo, ver o Daniel, que no caso você, o Álvaro, cara, pessoas com know-how fudido falando de um negócio que, cara, é a vida deles, que é um negócio que para eles é o que ele faz no dia a dia. E é muito legal o Investindo em Imóveis, o Além da Facu, vindo contando esse dia a dia e esse know-how, porque, cara, a juventude precisa desses mentores. E vocês trabalham nessa pegada de mentoria mesmo. De forma gratuita, no conteúdo gratuito da página e até o curso. Que eu fiz o teu curso. Por sinal, o curso fudido, muito bom mesmo. Valeu, obrigado. GFIs. E, cara, barato. Acho que dá para você aumentar o ticket disso, porque o conteúdo que você entrega é muito bom. Então, tipo, dá para aumentar porque é muito bom mesmo. E foi foda. Então, tipo, é isso. Eu acho que é muito legal essa migração agora. Não só esses jovens que estão só... Que não é ruim, de novo, mas que ficam falando de forma rasa sobre essas coisas, mas esse pessoal que tem experiência e trazendo esse know-how para a web, cara. E inspira a molecada. Pra você pegar a faixa... Qual é a faixa etária do Investindo em Imóveis, você sabe? Olha, a grande, assim, 60% é de 18 a 25 anos. Olha isso, cara. Olha o que você está fazendo. Me chama muita atenção, porque assim, acho que por tecnologia também, acima de 50 anos derruba. Derruba, total. Acho que derruba. Tudo cai depois dos 50. Ninguém tá na web depois dos 50. Que é louco. Deve estar lá no Facebook ainda, talvez. Eu vejo meu pai tem 70 anos, ele tenta, ele gosta, tal, mas assim, não tá dentro dele fazer isso. Eu fui mexer no primeiro computador, eu tinha 8, 10 anos. Hoje a pessoa nasce com um computador, né? Então é diferente. É diferente. Você sabe, é muito legal você falar isso, você está trazendo um know-how de uma pessoa de 20 anos de experiência nesse mercado para gente de 18 anos. O que a gente não sabe ainda o impacto disso, mas é um impacto muito grande que isso vai trazer em pouco tempo. Em 5, 7 anos essas pessoas vão ser os ativos, né, economicamente, que vão estar girando economia, gerenciando imóveis e tal, e você vai ser o ídolo dos caras, cara, porque você está sendo um dos caras que está ajudando eles a ter esse despertar. Você sabe que eu acho que se as pessoas e os jovens, e qualquer jovem de qualquer idade, né, usar a inteligência emocional para filtrar o tipo de informação que ele quer, para o uso que ele quer dar para aquela informação, ele consegue, porque o maior poder que a gente tem é de desfazer o conhecimento que a gente recebe no sentido de foco, né? É muito mais fácil, e aí eu vou te dar um exemplo. Esse curso que você fez, que você achou legal, e obrigado por você ter feito, obrigado por você elogiar, eu podia ter colocado ele já no Hotmart, por exemplo. Eu deveria ter colocado, mas por preguiça eu não coloquei. Então, assim, o mundo é de quem faz. Né? Você perdeu escala, com certeza você perdeu escala. Eu não escalei ainda esse negócio. Eu tenho um projeto de um livro que está sendo escrito, que não saiu, está no papel ainda. Ele, né, não sai do papel, mas ele vai virar eletrônico. Também deveria estar já por aí. Então, assim, você vê... Eu vejo você, eu admiro isso em você, porque você está sempre no ar, você está sempre focado, sempre trabalhando. Eu acho que faz parte, é seu isso, né? Então, a cada segundo que eu tenho de parada, eu vou lá, tô indo pro carro, faço um post, um stories, até porque isso aumenta o engajamento, né? A página cresceu nos últimos tempos muito por conta disso, e é isso, cara. Eu aprendi muito esse negócio de foco, entendeu? Porque quando eu comecei a empreender, eu achei que eu só ia conseguir ganhar dinheiro mesmo e enriquecer quando eu tivesse muitos negócios acontecendo. Eu cheguei a ter 9 CNPJs, cara. Loucura máxima. Caramba. Em negócios diferentes, não era tudo... Você gosta de conversar com o contador, hein? E, cara, pra você ter ideia, teve uma época que nós internalizamos contabilidade. Nós contratamos um contador para ficar dentro da empresa porque saia mais barato. Caramba. Eu tinha agência de... eu tinha empresas diferentes. E eu descobri que todas elas tinham potencial de crescerem, ganharem dinheiro, me enriquecerem com isso. Só que o fato de eu estar dividido em 9 empresas, eu não fazia nada e não explorava nenhuma das empresas direito. Foi onde eu aprendi que eu deveria focar. Comecei a focar há 3 anos e nunca ganhei tanto dinheiro. Olha que bacana. Claro que não estou comparando meu dinheiro com outras pessoas, falando a comparação da minha trajetória com a minha própria. Mas nesses últimos 3 anos que minha vida decolou justamente por foco, cara. E as pessoas me perguntam, Felipe, qual é o mercado que dá dinheiro? Qual é o setor? E eu também falo, não tem esse negócio, eu trabalho com vidro. Vidro é milenar. Vidraçaria tem 2 a cada avenida.
Eu encontrei um nicho, comecei a atender arquiteto corporativo, obras grandes, fachada de prédio, espelhado, a gente faz bastante. E, cara, por conta desse foco e dessa diferenciação que eu trouxe, estou me destacando. Então não Olha tem que bacana. mercado ruim. Todo mercado, se você for bom, vai desenrolar. Olha que bacana. Você sabe que eu acho que um ponto que você tocou aqui que é muito importante, né? Ninguém quer, você não tem que procurar inventar a roda, né? Você tem que pegar. Tem um cara que eu admiro muito, não 100%, mas parte do conhecimento dele, que é o Ryan. Teve épocas que eu Também. assisto mais, tem épocas que eu assisto menos, mas eu li até dois livros dele, e um deles chama Hackeando Tudo, que ele simplesmente pega 100 pensadores ou 100 exemplos lá de histórias ou de estudos e coloca no livro dele. E ele fala, em algum momento, algum desses caras, eu não sei se era o Isaac Newton, alguém importante da história fala, pega o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão consumindo e transforma aquilo da maneira que elas queiram. E hoje a gente tem um poder de pesquisa na internet, poxa, eu consigo ir no Google e pesquisar se uma palavra, qual é a categoria, qual é a classificação dessa palavra dentro de pesquisas do Google. É de Se as graça pessoas estão isso. buscando, se não estão, qual região. Cara, pesquisa de mercado está feita e Tá disponível online. feita. Tá feita. Talvez você precise consolidar um pouco, tratar aquela informação da maneira que você precisa, mas ela está ali. Então, acho que não precisa inventar nada. Você está trabalhando com vidro. O seu negócio é fachada de vidro, né? Um dos segmentos que a gente faz é fachada. A gente faz cobertura, fachada, tudo que você pode pensar em vidro. Na construção civil a gente atende. Ó, você vê, tem uma empresa que eu admirava muito, nem sei se ela existe ainda, chamava Dorma, que era de vidro. Existe, ela é alemã, grande pra caramba. Que você vê em qualquer lugar, shopping, qualquer lugar Sim, que você vai, tem sensor dos caras. são Assim, fortíssimos, são para fortíssimos. mim, o exemplo de qualidade de vidro era a Dorma. Exato. Eu E prestei são até serviço hoje. para eles, são até hoje, né? Até hoje. Prestei serviço para os caras excelentes, mas foi uma empresa que ela foi em algum momento, eu não sei como ela está hoje, eu não tenho acompanhado, mas ela foi corroída pela estrutura. Ela ficou pesada, né? E, cara, a Então, Dorma, só dando um exemplo, ela não trabalha com vidro, ela trabalha com acessórios, ferragens para vidro. E que naturalmente faz com que os sistemas que ela tem são os melhores, um dos melhores aqui que é disponível no Brasil. Ela é tão engessada que se eu quiser indicar Dorma para um arquiteto num projeto meu, ela não vende através de mim, que sou revendedor. Ela obrigatoriamente olha, precisa ir direto. Então ela acaba perdendo uma oportunidade gigantesca no mercado, porque senão ela dá bypass no fornecedor que indica. nossa, Sabe o que é isso? Isso aí é engessamento. pois é. Porque ela está perdendo um mercado gigantesco por não trabalhar dessa forma, coisa que todo mundo trabalha, em cadeia logística. Ela quer ser a fabricante e a instaladora de tudo. Não estou fazendo uma crítica à Dorma aqui, mas estou. Sim, não, mas Mas também estou, porque é isso, o cara quer engessamento, é isso que eu estava falando. Uma empresa foi corroída pelo próprio tamanho. pois é, e que é normal isso, né? E que conforme a gente vai ver as estruturas crescendo, e aí voltando para o empreendedorismo, você gastou R$ 1 hoje, você precisa repor aquele real, faturamento, e você precisa, além desse R$ 1, fora o dinheiro no tempo, você precisa dar lucro para esse R$ 1, né? Então, quando a gente encaixa previsões, e teve algumas pauladas que eu tomei aí nesse momento de início de empreendedorismo, que foi apresentar um modelo de negócios para um fundo de investimento, que o pessoal falava assim, Daniel, Não vai você tá entregar. louco, não vai entregar. Eu falo assim, se você diminuir pela metade, ainda você está sendo super otimista. Eu falo, não, mas eu sei do que eu estou falando. Ele falou, não, mas você era funcionário. Você Olha. não tinha o risco, você não estava correndo o risco da operação, né? Você não está correndo o risco de ter que buscar um sócio, buscar dinheiro no mercado. O que é a loucura? O que é a loucura do empreendedorismo, né? O que é loucura. E aí, nisso, e aí durante esse processo também, uma coisa que eu acho legal falar, que eu vejo e vi, e acaba acontecendo nas grandes corporações, pequenas, médias, pessoa física, famílias, que é querer vender as coisas quando elas estão dando prejuízo, né? Que a história do private equity é sensacional. Deu lucro, bateu sua meta, né? Vai embora. O americano, falando um pouco de FIA aqui, que o pessoal pergunta muito para mim,
Buy and hold, FIIs, compra e guarda para sempre? Não. Você compra e Cara, é uma das reavalia. perguntas que eu ia te fazer, acredita? Se o FII é uma coisa que você compra e pronto, é igual imóvel, vai ficar pro resto da vida. Então Olha, você compra e na vende. minha escola, não. Tá? Na escola que eu aprendi, que é a cabeça do americano, não. E vou te dar um exemplo. Tem fundo, até um conhecido, que é o FLMA, que é aqui na Vila Olímpia, que faz parte de um hotel um edifício corporativo. Eu comprei esse ativo lá em 2008 por, acho que era 1,60. Depois, 2010, 2011, acho que eu vendi por 2 e pouco. Depois, o ano passado, no final de 2018, eu entrei nele, acho que por 1,80, 2, e fui sair no final do ano passado por quase 5. Puta que pariu. Hoje ele está 3. Mas assim, eu não tô chorando, eu já chorei, já fiquei, podia Saiu e ter, subiu mais, vamos aí esperar mais um pouquinho. Já perdi dinheiro também, aí por isso é importante a diversificação, né? Você pegar agora, então assim, buy and hold, FIIs, eu não, a não ser que você vá acompanhando a estratégia daquele negócio. constantemente. Porque pense o seguinte, os mandatos de investimento, normalmente eles são para 10 anos. Então, em 10 anos, muitas vezes você tem que girar, renovar aquela carteira. E aí não vamos esquecer que é um modelo sensacional que eu gostaria um dia de conseguir fazer isso. O gestor do fundo, então vamos pensar o Itaú, que tem o Equineia. O Quineia, ele não ele tem a operação física dele, da administração do negócio, mas ele não é um investidor. Ele ganha um percentual sobre o patrimônio líquido daquele fundo. O negócio é maravilhoso, né? Risco nada, Pô, res- nada para ele da perda e tudo para ele do ganho. receita recorrente, todo mês pingando aquele dinheirinho bacana. Não estou falando que eu acho que o modelo é Exato. sensacional, Sim, também administrando acho. bem, tem estrutura, etc, etc. Então, eu acho assim, ele não está preocupado se o investidor dele vai ganhar dinheiro, a não ser que ele queira aumentar o capital, etc. Mas ele quer valorizar o negócio porque ele tem uma meta de X% acima de tal índice, ele vai ganhar 20% daquilo, né? Então, Legal. o fundo de investimento, que para mim é a mesma coisa do imóvel, fora o aspecto liquidez, que hoje se eu tenho um imóvel e eu quiser... Bom, março, meu imóvel valia 10 dinheiros e eu tinha um fundo semelhante que a cota valia 10 dinheiros. No dia, 15 dias depois, esse fundo estava valendo de 10, ele passou a valer 7. E o meu imóvel, ele continua valendo 10, né? O fundo pode valer 7, mas ele, eventualmente, se você não saiu dele, você continua tendo que o patrimônio daquilo De vale 10. 10. É. Então você não precisa, assim, a beleza e o susto a beleza do imóvel e a beleza da precificação do fundo de investimento imobiliário, que ela é muito rápida porque ela é precificada conforme humor, muitas vezes, ela precisa de uma capacidade de análise e de concentração naquele negócio muito grande. E aí, Sim. quando eu vejo grandes empresários, aí eu vou voltar lá um pouquinho para 2008 rapidamente. Em 2008, muitos empresários, a grande maioria dos empresários das grandes fortunas brasileiras, venderam seus imóveis e foram para os fundos imobiliários. O que aconteceu? Eles tomaram um pau no fundo imobiliário, porque entre 2008 e 2010 foi um momento crítico de mercado, vacância, Os crise, papéis etc. desvalorizaram total. Então ele tomou pau na bolsa, depois ele foi para o fundo imobiliário, tomou pau no fundo imobiliário, e assim continua a vida. Ele tomou pau na incorporação, ele tomou pau no flat, Você sabe se eles voltaram para imóvel físico? voltaram, Voltaram, né? voltaram. Porque a graça do negócio que quer, eu vou pôr meu imóvel no FI, ou vou vender meu imóvel e vou pôr no FI, e não preciso mais administrar. Só que ele viu o seguinte, Não é ele bem assim. administra... Não é bem assim. Ele Não é assim. administrando o negócio... Por exemplo, tem um imóvel de um cliente nosso que ele acabou... Foi a semana passada isso. A gente conseguiu tirar um locatário de um banco, de um fundo de investimento dentro de um banco, para colocar numa pessoa física, porque ele foi mais veloz na negociação.
Entendeu? Então, assim. Aí Agora, entra aquela burocracia, morosidade, perde, aí a sua vacância fica alta, às vezes você não sabe o que é, mas é a burocracia do FIS. pois é, mas assim, por outro lado, é um modelo sensacional. Assim, ele dá a possibilidade de eu ter um andar na Faria Lima. Ele dá a possibilidade de eu ser proprietário de um galpão ocupado pela Unilever, né? Que eu não tenho capacidade disso na minha pessoa física nem jurídica. Então, assim, me dá a possibilidade de diversificação muito grande. Né, os fundos de papel com CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, fundos de fundos, eu acho assim, é muito bom analisar, é muito bom entrar, mas precisa estudar um pouquinho. Não muito, precisa ser o mestre do mercado É isso que imobiliário. eu vi, não é tão complexo, né, a análise de um FIS, cara, não é. Deixa eu fazer É uma um pergunta. imóvel. Vamos O, lá, a análise dele, eu tenho algumas perguntas aqui, de até alguns amigos meus e tudo mais que fizeram. vamos lá. A primeira delas, mas o que eu vi é isso, no teu curso principalmente, que não é, eu achava que, eu esperava para entrar em FIS, porque eu achava que era um bicho de sete cabeças, depois não é tão complexo. Claro que tudo depende de estudo. Mas, cara, ainda mais com um curso bem formatado como o seu, que por sinal eu recomendo, que tá aberto? Não. Não. Não? Então é Não, isso. eu vou. Não, é porque eu faço durante. É porque assim, eu abro para 100 pessoas, porque eu quero tentar dar o máximo de atenção para quem precisar. Então ele fica E aberto dá 12, mesmo. 13 dias. Vou de novo te fazer a propaganda, mas as dúvidas que eu tive, eu mandei lá no teu WhatsApp, você me respondeu e respondeu a Legal, tudo. que Então, bom. muito legal aí a assessoria do Daniel. Acompanha Investindo em Imóveis, porque quando ele abrir esse curso, cara, indispensável. Valeu, Indispensável. Eu nem vou valeu. falar quanto eu paguei, porque com certeza você já vai aumentar, porque precisa, porque E eu tô tá esperando barato. alguma coisa sua também, né? É verdade. Mas, cara, eu creio que muita gente me pergunta, e aí, quando você vai lançar alguma coisa? Cara, eu não tenho pretensão esse ano de lançar alguma coisa, porque a empresa está me demandando bastante coisa e o tempo que me sobra eu tenho dedicado na página. Mas, claro, como empreendedor eu não dispenso isso se tornar um negócio em algum momento. Mas ainda tô dando uma segurada para esse ano aí. Tá, mas rápido aqui, antes de você começar as perguntas, eu acho que tem coisas que você fala de empreendedorismo no sentido prático, de como abrir um CNPJ. Outro dia eu vi você falando de tributação, ficar no simples ou ir para o Sim, presumir. Pô, isso aí é mágico, isso. Se você for. Tem um amigo meu que tem uma empresa grande de contabilidade, prestação de serviço. Se você ligar para esse conhecimento que você deu, o cara cobra por uma hora de conversa e por uma página de relatório, ele cobra R$ 12.000. eu sei. Então, assim, você não precisa cobrar isso, mas eu acho que Sim, faz sentido você ter um retorno, além do prazer que você tem, que eu sei, mas faz um sentido de cobrar. Até porque tem gente, não sei se você já prestou atenção nisso, mas tem gente que não consome conteúdo de graça. Para ela dar valor para o conteúdo, ela precisa precisa pagar. pagar. Concordo, tem gente assim mesmo. Tem Cara, gente assim. chegam oportunidades para mim que o pessoal acha que eu sou louco, mas teve um cara que me ofereceu R$ 3.000 para eu dar uma mentoria para ele via Skype. E sabe o que eu fiz? Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, tá aqui meu Whats, tudo que você precisar de dúvida, me pergunta, eu vou te responder, não vou te cobrar. Não que eu Ok. estou dispensando dinheiro, não estou rasgando Sim. dinheiro, mas porque se eu cobro, eu sou obrigado, eu vou ter um compromisso gigantesco com esse cara, que o meu compromisso tem que ser na minha empresa hoje. Então Não é eu seu ajudei, negócio, entendi. então eu ajudei o cara, no final, pelo jeito, consegui atender em todas as expectativas que ele tinha querendo pagar de forma gratuita. Eu tenho certeza que se daqui um ano e pouco eu lançar alguma coisa, o cara vai ser meu cliente. Então é isso, você vai conquistando fãs do negócio, né? E é uma É coisa que isso eu aí. vejo bastante no Investir em Imóveis. A galera é engajada, a galera tá forte lá, porque realmente é um conteúdo ainda de uma página pequena comparada a outras como eu Sim, e você somos, mas que é questão de tempo, porque com esse know-how, daqui a pouco a galera vai conhecendo e vai crescendo a página. é isso aí. É isso aí. Vamos lá, desculpa, eu te cortei Daniel, da não, pergunta tranquilo, do. legal, show de bola. Cara, a primeira pergunta é o seguinte: por que existem alguns fundos que são recomendados por corretoras, que já não quer dizer nada, Tá. mas que dão rentabilidade negativa, cara? Tipo, aí citaram até um exemplo, HCRI 11, falaram que custa R$ 400, tem um único imóvel para. Como que funciona isso aí? Vale a pena, não vale? O que é rentabilidade negativa? Será que a vacância está muito alta? Mas se é um imóvel só, como funciona? Travou, deu um Olha, bug no meu cérebro também isso aí. não, eu acho que é basicamente o seguinte: se você tem um imóvel que ele está vazio, ou se 100% do fundo está vazio, ele vai comer capital do acionista
ele vai comer o valor da sua cota, porque ele vai integralizar valores no fundo, pode ser um caso. Então, por exemplo, hoje a minha cota vale 100, meu imóvel estava vazio, eu vou ter que captar 1 milhão de reais. Se eu não comprar essa cota para equivaler o preço face, eu vou ser diluído. Pode ser um caso. O que mais pode dar negativo? Negociação na bolsa, ou dividendo. O dividendo, não vamos esquecer. Então, por exemplo, aonde eu recebo no FII? Eu tenho uma cota do FII, essa cota é remunerada pelo dividendo do fundo. Quanto que é o dividendo do fundo? O fundo é obrigado, o FII é obrigado a distribuir 95% do dividendo a cada 6 meses. Se convencionou, a grande maioria distribui mensalmente. Mas esse mês, por exemplo, vamos pegar agora que é mais fácil analisar. Tem fundo que o mês passado deu 50 centavos de retorno, e esse mês, com o imóvel com a mesma ocupação, ele teve uma inadimplência que ele distribuiu 0,45. Inadimplência pode ser o caso. Custo. Ele pode ter tido que fazer uma reforma, ele pode ter tido um custo operacional do fundo. Aonde você vai ver isso? No relatório do gestor. Se você analisar o relatório do gestor, vai estar tudo lá. Ele vai estar descrevendo o porquê daquilo. O valor de locação de um fundo de investimento, ele gera de receita 1 milhão de reais. Ele está distribuindo 800, tem algum motivo daquela distribuição. E se ela for menor, por exemplo, fundo de papel, ele distribui, é normal distribuir, pode ter tido algum evento, precisa tomar muito cuidado. Às vezes eu olho a cota do mês passado e a cota distribuiu 100 reais por cota, a cota vale 1.000, sei lá. E aí eu comprei aquele fundo e esse mês rendeu 50 em vez de 100. Pode ter sido algum evento de liquidez, alguma venda, algum pagamento de locação atrasado. Então, assim, fatores múltiplos, né? Mas basicamente é o seguinte, o fundo ele dá retorno sobre a receita que ele recebe. É isso. Boa. Recebeu a receita, ele vai distribuir. Ele vai replicar. Menos os custos operacionais, etc, etc. Então, Boa. Isso é importante lembrar, tá bom? A gente tem mais 2 ou 3 minutinhos, eu vou fazer mais uma. E é legal mencionar o seguinte, o Daniel, qual é a frequência que você abre o boxinho de pergunta? Todo dia você tem aberto ou não? Todo dia. Todo dia. Cara, todo dia por volta das 7 horas da manhã. Então, cara, o Daniel abre o box de pergunta todo dia nos stories dele. Eu já fiz pergunta, ele responde a galera, responde uma cacetada de pergunta. Então, se por acaso, alguma das perguntas, eu vi que chegaram algumas perguntas aqui no cardzinho de pergunta, porque eu desativei os comentários. Se por acaso você tiver alguma pergunta, vai lá no box, vai lá no stories dele, pergunta lá, porque com certeza ele vai te responder. Se não responder a primeira, responde a segunda. Então, eu vou fazer a última aqui. Agora, por conta dessa questão de aumento de e-commerce e tudo mais, os FIIs de logística têm virado um pouco de febre. Você acha que isso é um momento ou você acha que realmente é uma tendência esses FIIs de logística estarem em evidência? Assim? Tá, eu vou falar assim, é muito perigoso o FII de logística, tá? Se você analisar, eu não sei se... assim, tem um fundo de logística, que é o da Bresco, que ele é 100% logística. Quer dizer, 100% dos imóveis que estão dentro do fundo são operações logísticas, são armazenagem e distribuição. Os demais, posso estar errado aqui, tá? Mas são todos com imóveis industriais, inclusive. Então, o que você precisa tomar cuidado na operação logística? Para você ter uma distribuição, uma armazenagem, um e-commerce, você precisa estar dentro ou próximo de um centro de concentração populacional. Se eu tenho um centro de distribuição locado para uma empresa específica que opera próximo de uma indústria, eu já me preocupo com aquilo. Indústria, eu me preocupo porque é o tipo de imóvel, tudo ou nada. Se o locatário... Vacância altíssima, se dá merda... Pode dar problema. Aí você fala para mim, mas o contrato é atípico. Quer dizer, ele é garantido. Pode ser, mas tem... bom, em 2008, bancos americanos quebraram. Então, assim, eu gosto de logística, mas um pouquinho de atenção. Eu ainda acho que os preços estão altos para logística e para a volatilidade que o mercado está tendo e pode ter. Então, o mercado o que você recomenda é o da Bresco, você disse? Eu não recomendo, mas eu gosto. Sim, é verdade. É bom falar isso, né? Não tem esse negócio de recomendar. Não, eu gosto. Assim, tem bons imóveis.
Tem imóveis que lá tem potencial de valorização expressivo, imóveis que eu conheço. E eu conheço a turma lá, gosto de todo mundo, como gosto de todos, tá? Mas assim, o único fundo que me vem de 100% logístico é o da Bresco. Os outros você vai achar operações específicas. Boa. Ainda não entrou o reloginho aqui? Acabou de entrar, tá? 30 segundos. Eita, achei que a gente ia ter Se quiser tempo. voltar um pouco, podemos voltar, não tem problema, mas Quer voltar um pouquinho para responder mais umas duas? por mim não tem problema. Então já era. Vou encerrar aqui, vou entrar de novo, aí a gente responde mais duas perguntinhas e a gente encerra. Mais 5 minutinhos. Fechado, tá bom. Valeu, Daniel. Tamo junto. Valeu. E aí, pessoal, só voltando aqui a live com o Daniel. Cara, 1 hora passou, parecia que foi 10 minutinhos. Parece que foi 10 minutinhos. Foi show. Cara, o Daniel manja muito, hein? Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Boa. Entende muito, Daniel, hein? A gente falou de empreendedorismo e a gente está falando agora como você pegar os seus dividendos. Oi, Daniel. E aí? Tudo bem? Deixa eu só dar uma introduzida, porque tem muita gente que vai entrar por causa da notificação. Tá A gente vai bom. falar agora como a gente vai aproveitar os dividendos da sua empresa para deixar isso rendendo. Muito empreendedor deixa isso em CDB, não sabe onde deixa na poupança, não deixa rendendo na conta corrente. Às vezes os dividendos do cara até mesmo é migrado para pessoa física, né? E isso é uma coisa que comumente acontece. Eu só invisto como pessoa física, não invisto como pessoa jurídica, é caixa, é liquidez. Mas tem gente que tem louco para tudo, então é uma coisa que eu não recomendo. Pelo menos. Você acha que é legal investir via pessoa jurídica em volatilidade? Olha, Já começando com essa pergunta, hein? não, essa aí é braba, porque eu nunca cheguei na situação de fazer isso na pessoa jurídica, tá? Acho que cortou, hein? O Daniel tá no 3G, cara. Ele tá sem Wi-Fi, ó. Empreendedor raiz aí, ó. Fazendo a live no 3G. Voltou? Voltou. Tá bom. Quando eu era diretor de empresa, a gente sempre usou o capital para reinvestir ou devolver capital para fora, ou para pagar bônus. Então, eu nunca vi a situação de investir como jurídica, a não ser em renda fixa. Sim. Assim, eu tenho uma política aqui na pessoa física de ter um múltiplo de meses guardados para a minha saúde financeira. Então, que é a minha reserva de emergência. A minha pode ser de 6, a sua de 12, tanto faz, cada um tem que ter a sua. Somos 5 aqui em casa, eu, minha esposa e 3 filhos. Então, a minha tem que ser maior do que uma pessoa, talvez, né? Talvez não, do que uma pessoa, de um casal, de uma pessoa que, enfim. Mas eu nunca vi a situação. Mas tem um ponto importante aqui, que a pessoa física ela é isenta do imposto de renda sobre o dividendo no fundo imobiliário, a pessoa física. O que já é ótimo, né? Que já é ótimo. Então, a pessoa física... Porque quando você é operação, o que acontece? Até 20 mil reais de transação por mês, se você vende 20 mil reais até 20 mil reais, com lucro ou não, tanto faz, você não paga imposto. Tá? No caso dos fundos imobiliários, não funciona assim. Qualquer lucro que você tenha, seja R$1, que R$10 é o mínimo da DARF, né? Mas se tiver um lucro de R$10, R$11, você já tem que pagar imposto sobre o valor da cota médio que você comprou e vendeu. Mas o dividendo você paga 0, só que é pessoa física. Você só paga sobre a valorização da cota. Da valorização da cota. Não cheguei. Se um dia eu acho que minha empresa tiver tanto dinheiro para reinvestir ou para deixar guardado, eu acho que a gente vai... Eu gostaria de comprar outras empresas se um dia eu chegar na situação. Não sei se eu vou, mas acho que eu compraria outras empresas. Que é essa pegada, né? Expandir negócio através de aquisição. Que é um negócio que tá no meu radar também, às vezes, em algum momento do futuro, mas eu não gosto de planejar futuro muito longe, porque também é muito incerto, né, cara? Para falar assim, o que eu conheço assim, que eu posso dar como exemplo, e que eu não acredito no modelo de empresas investindo em empresas, em fundos, etc., são os fundos de previdência, que é o dinheiro dele proprietário, né, dos cotistas, dos patrocinadores, que eles reinvestem em empresas. Mas assim, não gosto do modelo, não acho, eu não faria isso com uma empresa que eu eventualmente fosse executivo, que não é mais o caso, mas como dono proprietário também eu não faria, acho que isso.
Boa. Eu tenho a filosofia como negócio, que é o seguinte: se eu tenho caixa já garantido para ter como pessoa jurídica, se eu tenho caixa garantido para fluxo de caixa, para giro, para investimentos, etc., e ainda tem capital sobrando, eu analiso aquele capital para reinvestir no próprio negócio. Uhum. Ah, não faz sentido agora, tem que esperar, etc, etc, etc. Eu saco como dividendo de pessoa física. É isso aí. Né? E aí, pessoa física, eu faço os meus investimentos de acordo. É isso Aí, uma pergunta, vou fazer duas perguntas para a gente encerrar. Vamos lá. Algumas pessoas falam valor pelo valor patrimonial e preço pelo valor patrimonial, que é o V barra VP ou P barra VP. É a mesma coisa? Qual é a mesma? É basicamente a mesma coisa, porque quando você faz, vamos imaginar, hoje o fundo emitiu a cota dele a R$ 100, então o valor dele, a cota vale R$ 100. Da onde saiu esse valor? Foi uma consultoria imobiliária que foi lá, normalmente multinacional, estimou, precificou aquele imóvel, aqueles imóveis compõem o fundo e o valor da cota o valor dos imóveis dividido por R$ 100 vão determinar o número de cotas. Basicamente é isso. Mas a diferença de V barra VP e P barra VP é a mesma coisa? Para mim, porque preço e valor é subjetivo para quem está olhando, mas é basicamente a mesma coisa. O valor patrimonial é valor patrimonial. Fechou. Então a pergunta é, você recomenda a compra de FIIs acima de 1, ou com VP acima de 1? Com VV? Depende, pode ser. É um dos índices de análise, é o valor patrimonial. Então, pode ser que sim, pode ser. Eu vou te dar um caso razoável aqui para a gente pensar. Vou imaginar que o fundo esteja acima de 1, mas ele tenha 40% de vacância. Pode ser um caso que faz sentido, porque assim, apesar de... Caiu por terra toda a análise. Pois é, caiu por terra. Tem um problema conceitual nisso, que esse valor ele foi retirado de uma empresa ou de uma pessoa que avaliou aquele negócio, aquele imóvel. A minha valorização, se a gente pegar a sua empresa e botar 3 pessoas ou três profissionais ou 3 empresas competentes para avaliar, vão avaliar diferente. Totalmente diferente. Então, assim, eu precificando uma coisa, você precificando, e aí se confunde preço com valor. Porque você conhecendo o negócio, você pode precificar aquilo de uma maneira diferente. Tá? Então, é um índice, é importante, é um fundamento, mas é importante ver... Por exemplo, tem fundo que saiu em 2009 com valor patrimonial de cota a 100, que nunca mais voltou a 100. Caramba. Então, me faz analisar, ou me faz pensar, ou chegar à conclusão que aquele valor nunca deveria ter sido 100. Né? Concordo. E aí eu vou te falar uma coisa e responder categoricamente, que é uma pergunta que todo mundo faz, e muita gente fica bravo comigo: imóvel desvaloriza sim. Imóvel desvaloriza, tá? É um negócio, e ele desvaloriza. Apesar de ser um pouco mais sólido, tem essa desvalorização. Mas é um fator, eu usaria outros, tá? Mas para mim, mais importante, talvez o índice que meça mais importante é aonde o lastro do imóvel? É localização, o locatário, é o contrato de locação, a garantia daquele contrato de locação e o valor de locação. Então, pode acontecer também, eu tenho um valor de R$50 no imóvel na Faria Lima, que hoje vale 100, estou falando qualquer coisa, tá? Sim, sim. Então eu sei que um contrato longo que está te ferrando. Ou aquele imóvel tem um potencial de valorização, tá? Então, aonde eu gostaria de entrar hoje? Imóveis que têm potencial de valorização ou pela locação ou pela vacância. Boa, putz, inteligente isso aí. É uma análise louca, porque é legal falar sobre isso, porque muita gente fica apegado nesses números e nesses índices que o Funds Explorer, esses sites dão, né? E não vão a fundo dessa análise. Não, e só falar, eu adoro o Jacinto, adoro o Funds Explorer, mas ele está constatando dado, né? Eu uso muito o Funds Explorer, mas assim, ele está me dando um dado ali que a responsabilidade da análise é minha, né? Não é dele. Exatamente, ele só está te expondo um dashboard lá, né? Isso aí. Boa. E a última para a gente encerrar. Que é um negócio que... Na verdade, eu vou fazer uma rapidinha, que é uma dúvida que eu fiquei com dúvida também. Como eu falei, eu não sou nenhum especialista. A liquidez de fundo imobiliário. Clicou, está vendido, quem compra mesmo é o fundo?
ou é igual a ação? Alguém precisa comprar, tem que estar na outra ponta. Como funciona isso aí? Não, tem a ponta. Para você vender, alguém tem que comprar. Tem que E comprar. O quando você fundo quer não reclama isso aí. comprar, quando alguém quer vender, você tem. Pensando pelo lado óbvio, realmente não tem sentido. Porque senão ele teria uma taxa de retorno gigantesca. Seria um fundo de investimento tipo Alaska. Aí teria a taxa de retorno ferrada. Boa. Então, e aí o Funnels Explorer é legal para olhar isso e fácil. Toda a informação está na Bovespa, na B3, na BMF, mas assim, esse tipo de site ajuda muito você ver a liquidez diária de um fundo. Então, é uma preocupação. Se você vai investir R$ 1.000 e ele tem a liquidez de 10 milhões num dia, é uma coisa. Agora, se você vai investir 1 milhão e ele tem liquidez de 10 num dia, talvez, mas assim, mesmo assim, é muito. Por exemplo, a gente está negociando um projeto com um fundo que ao invés de o fundo imobiliário comprar em dinheiro, ele vai trocar por cota e diluir os cotistas atuais, vai fazer uma forma para trocar a cota pelo imóvel e não por dinheiro. E o que vai acontecer nesse momento? Quando ele faz isso, ele aumenta o capital, tá? E ele vai, em vez de eu ter um imóvel que eu demoraria um mês, ou um dia, ou um ano, eu não sei quanto tempo eu demoraria para vender, a liquidez desse fundo é quase 40 milhões por dia. E o valor do imóvel é mais ou menos 40 milhões. Então, assim, eu consigo, eventualmente, num dia, ou conservadoramente, em 10, 4 milhões por dia. Então, né? Mas, sim, para ter alguém comprando, a não ser, pode ser o balcão, mas tem que ter uma compra e venda. É legal isso aí, você falar, porque alguns investimentos. Claro, para a gente que é pessoa física, que está investindo pequeno, quando eu falo pequeno, mas investir, quando você não é um Proporcionalmente, fundo que está lógico. entrando nisso aí, é uma análise às vezes até rasa, porque rasa assim, dispensável, porque a gente sempre vai estar líquido, né, no montante. Mas é legal ter essa consciência que às vezes, dependendo do valor que você entre, você pode ter problema de liquidez nisso aí, né? Mas mesmo assim, muita atenção, tá? Porque tem fundo que ele não tem quase liquidez nenhuma diária. Então, É mesmo? tem muito fundo, tem muito mais fundo que a gente imagina. Os queridinhos que a gente vê são 15, 20, né? Quando a gente vai para a gama toda de fundos, tem muito fundo que não tem quase negociação, ou não tem negociação. Tem muito fundo que está esquecido e que tem grande potencial de valorização. Tem muita coisa legal para pesquisar, para quem Se gosta garimpar, acha mesmo. coisa boa, né? Acha coisa boa, com Boa. certeza, com certeza. E agora, para finalizar mesmo, que é uma coisa que eu te fiz uma pergunta, por sinal, sobre isso. Eu já sei a tua resposta, mas eu vou te alfinetar aqui, mas para a gente. Tá bom. Tá? Sobre shopping. Quando eu te perguntei, você falou, putz, eu não invisto em shopping, por isso eu não tenho uma análise real disso. Agora uma pergunta assim para o Daniel mesmo, assim, por que você não investe em shopping? Você acha que isso tem algum motivo específico? Não, eu gosto, assim, eu conheço muito imóvel logístico, eu conheço imóvel industrial, pisei já muito, apesar de ir como consumidor em shopping, escritório, então eu gosto muito do modelo de negócio. Você fala assim, eu já investi em fundo imobiliário de shopping? Não. Acho que por causa de momento também. Eu vou te explicar por quê. Quando 2008, 2009, 2010, os shoppings começaram a ter grandes problemas financeiros, e aí porque teve uma crise econômica, eles tiveram que diminuir valor de locação, os tipos de cobrança que eles faziam já eram menores antes dessa crise, dessa pandemia. Então eu nunca vi ser um modelo de negócio que pudesse perpetuar tanto quanto eu gostaria. E aí eu vou falar agora para você. Eu não vejo. Liberou agora a quarentena hoje, daqui um mês. Eu não vejo eu querendo passear num shopping, apesar que eu acho que muita gente vai. Então, assim, Muita gente tá, mas vai voltar devagar, não tem como, eu acho. é um negócio complexo, é um negócio grande. Ele funciona, para mim, hotel e shopping, eles funcionam quase como empresas. Na verdade, eles têm muito mais características de empresa do que característica de imóvel em si. Não é uma locação simples, né? Tem âncora, tem custo, tem o cara da pranchetinha que vai ficar vendo quanto que tá, tem percentual de faturamento. Então,
É uma coisa que não me agrada. Já avaliei muito shopping. E é isso que você falou, a análise do FIIs é muito maior, né? Porque, porra, você tem que analisar, tem que colocar, levar tudo isso em consideração. Um ponto importante aqui de shopping, que você falou, bom você ter lembrado, a alavancagem, né? Dá uma olhada, saiu um fato relevante legal semana passada, no sentido que o mercado está se movimentando, mas o BC Fund, que é um fundo que hoje é gerido pelo BTG Pactual, ele está fazendo uma captação para fazer uma aquisição de 800 milhões de um prédio, de uma torre comercial da Multiplan, que é uma empresa de shoppings. Acho que chegou a fazer, não chegou? Não fez ainda, fez parte, É. mas não concluiu a Eu vi operação lá, ainda. eu vi lá a notícia lá. Então assim, é um negócio importante, é um negócio quase 1 bilhão para o mercado imobiliário nacional importante. Nosso mercado é relativamente pequeno ainda nesse sentido, né? Então assim, analisa sempre o tipo de alavancagem. Tem alavancagem ali, né? Essa alavancagem tem que ser paga. Ou às vezes você vai comprar um fundo de CRI, um fundo de papel, e você está comprando um papel de uma empresa que pegou um empréstimo como esse. Essa empresa, de repente essa empresa não está pagando locação, será que ela vai pagar o crédito? Você entra no risco. Você entra no risco. Então assim, de repente eu mudo minha ideia, de repente com essa provocação sua eu começo a mudar de ideia, mas assim, tem gestores legais, a XP tem fundo legal de shopping, a Vinci tem fundo legal de shopping, coisas que eu gosto do modelo de outlet, porque é um modelo leve, que eu acho que dá resultado. É difícil falar assim, Daniel, você seria não sócio. Gosto, entendi. Você seria sócio do JK e Guatemi? Do Guatemi JK? Sim, entendeu? Do Guatemi da Faria Lima? Sim. O problema é que tem muito shopping falido, né, cara? Existe muito shopping falido. Eu acho que tem a questão do modelo, a questão, foi um momento que nem corporação imobiliária, que por exemplo, teve um momento que a Cirela saiu de São Paulo, né? A Gafisa saiu de São Paulo, foram para o Brasil inteiro. Você sabe que, não sei se você sabe dessa história, mas a Cirela quase quebrou por causa de um lançamento em Salvador. Caramba! Não é porque eu tenho conhecimento, é um mercado regional, bairrista. Às vezes, você vai daqui de Porto Alegre, é diferente o tipo de empreendimento, de imóvel de demanda. O cara quer. Você vai aqui em São Paulo, você vai na Zona Leste. Outro dia a gente estava na Zona Leste, numa grande indústria panificadora, que eles colocam o nome nos lançamentos que eles são sócios, porque dá credibilidade para a venda. Então, assim, você entra no mundo subjetivo aí, né? E shopping, se a gente quiser olhar um pouco quão crítico pode ser, é só a gente olhar o mercado americano, o quanto de... E não dá para falar que os caras são burros, porque isso eles não são, eles são muito inteligentes. Só que é tendência mesmo. você erra a mão, às vezes. Agora, o shopping aqui vai continuar, sem dúvida, vai ter gente, mas assim, eu não é nem, a minha questão não é nem consumo, tá? Não é nem a questão do e-commerce, que eu acho que isso necessariamente não vai abalar ainda, mas é um modelo de negócio pesado para análise. Boa. E eu falei que era a última, mas agora não é nenhuma pergunta, mas o que o Daniel gosta de investir? Não que seja uma recomendação, mas quais são os tipos que você curte? Eu gosto de edifício comercial e logística. Hoje, o que eu gosto, assim, hoje, porque falar ontem ou pensar amanhã é difícil. Mas fundos de fundos é muito legal, apesar que você acaba pagando um pouco mais de taxa, mas fundos de fundos é muito legal para estudar. Se eu estivesse entrando hoje no mercado de FIIs, eu com certeza compraria um fundo de uma cota, duas, sei lá, de um fundo de fundos, e me obrigaria a ler o relatório. Porque aquele relatório vai ter informação de todo o mercado, de como está a vacância, cenário econômico. É um e-book, né? É um e-book praticamente. É sensacional. Você tem um cara de um banco, um analista de um banco, que entende muito de economia, entende muito de mercado imobiliário, fazendo aquela análise. Então, fundos de fundos, fundo de papel é super interessante. Dá uma olhada no lastro, no crédito, né? Quem é o tomador daquele dinheiro, mas é legal. E fundo imobiliário, no geral é interessante. Até o shopping é legal, né? Por isso que tem alta, porque é um baita investimento, cara. Pois é, mas eu acho que ainda ele sofreu... Eu vi o Thiago Reis falando um negócio outro dia interessante. Você compra uma ação de uma empresa, você não está esperando todo mês você ter dividendo. Quando você compra uma ação de um FII, uma cota, você está esperando. Se aquela distribuição como dos shoppings agora não estão acontecendo, não quer dizer... Você pode vender se quiser, mas não quer dizer que você precisa vender.
né? Sim, mas é a questão de expectativa, né, cara? Eu tenho visto muita gente ansiosa aí que, coitado, empreender não duraria 2 meses, porque empreender, cara, é incerteza atrás de incerteza, mas eu vejo muita gente que tá com 2 meses aí o fim não rendendo, já tá desesperado. Pelo amor de Deus, é ter calma, né, cara? Imagina você lá na crise, lá perdeu 50% do investimento, como você comentou. Pois Cara, é. você tem que ter sangue frio e tranquilidade, eu acho que para passar por esse momento, né, cara? Não, e meta, estratégia um pouco, eu acho que assim, vamos pensar o seguinte, hoje a renda fixa, se deixar num CDB de um banco, comprar um LCI, LCA, ele está dando quanto? Dois e Nada. meio por cento, dois e pouquinho por Desesperador, cento. cara. Já tá Se, te obrigando a ir para variável. se você, mas aí se você vai para variável e de repente tem um lucro de 10%, de 15%, de 20%, 20% a gente está falando de quantos anos? De 8 anos de renda fixa. Será que Né? não vale a pena você sair do negócio, sabe? Então eu acho assim, tem a meta de entrada, tem a meta de saída, fundo imobiliário é legal. Na minha opinião, eles estão caros ainda, mas eu não sou dono da razão. Eu acho que ele sofreu muito pouco pelo que poderia ter sofrido, e eu acho que tem notícia ruim ainda. Se você Que vê vai os fatos, chegar. eu assino, acho que não todos, mas dos fundos que eu acho importante, e para ter uma ideia do geral, eu assino os fatos relevantes, sendo cotista ou não. E você está vendo diariamente notícias de inadimplência, de começo de vacância, de pedido de renegociação. Então, assim, E a conta vai chegar. a conta alguma hora vai chegar, mas atenção, só um pouquinho de atenção, acho que não é nada drástico, né? Boa. Mas assim, se você está falando que a renda fixa está dando 2% ao mês, você tem fundo hoje, na média, dando 2% 5% a renda ao ano. fixa 2% ao ano, né? Perdão, obrigado. Se a gente está falando de um fundo imobiliário dando entre 5% e 6% ao ano, pô, a gente está falando quase 3 vezes, né? A Seja dica é razoável. equilibrar aí não a ganância, qual é a outra palavra que falam de ganância? A ambição. A missão, é. Equilibrar a ambição e sair no momento certo. Pô, tá ganhando 3 vezes a taxa do ano, tá bom já, né? Eu não gosto de colocar tudo na ponta do lápis, mas eu acho assim, financeiramente, tem questões que você precisa de um fluxo de caixa. Então, você pesar aquilo e saber quanto que valorizou. Às vezes você teve você teve um deságio no valor da cota, só que proporcionalmente vale a pena você carregar aquele negócio pela rentabilidade que ele está dando. Né? Porque a rentabilidade foi maior que a renda fixa, menos você tendo prejuízo. Né? E não fica perdendo tempo todo dia, dá vontade. Mas assim, é uma loucura você ficar todo dia Tá olhando olhando. lá o home broker. Isso aí dá vontade, coça, mas assim, é insano. E assim, o dia que você tem aquela sensação boa de estou ganhando dinheiro, olha que bom negócio que eu fiz, puta, vende. Deixa espaço para outro ganhar dinheiro, sabe? E vai Esquece atrás de outro que. negócio. Não, a gente comeu prejuízo agora, não tem jeito. Eu vendi coisa com prejuízo. E legal, tchau. Foi um Vira a prazer, página, né? né? Vira a página, acabou. E tô Você tem que, analisando você tem que já. pensar na carteira, não pode pensar em papel, né? Papel por papel. Não, é assim, né? De novo, não colocar os ovos na mesma cesta, diversificar, renda fixa, reserva de emergência, 6 meses, 12, 3, sei lá, o quanto for suficiente. Dá uma pensada nisso, a turma no geral, porque é importante. Pô, Daniel, cara, sensacional. Foi uma aula, cara. Não, Puta do imagina, bate-papo que é legal. isso. Foi uma hora, quase 1 hora e meia de live. Foi Pô, sensacional. tomara que Cara, normalmente aproveitaram. eu faço o download das lives e subo no YouTube. Tudo bem por você, cara? Posso? Lógico, Show. lógico, Amanhã já vai lógico. estar no YouTube. Legal. Daniel, cara, obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Obrigado Imagina. pela participação. Você é um cara que eu acompanho já há bastante tempo. Desde o comecinho do Além do CNPJ, lá já comecei a te seguir. Foi recíproco. A gente se ajuda bastante nesse É isso crescimento. aí, é isso aí. E tenho certeza que ainda é só o começo das nossas páginas aí, dos Lógico. projetos. Vamos marcar um dia depois dessa pandemia aí de a gente bater um papo pessoalmente, fazer um Vamos, network. com certeza. Com E é certeza. isso, cara. Mais uma vez, gratidão aí pela participação, cara. Igual, igual. Estou super à disposição, obrigado, parabéns. Deixa eu te contar uma curiosidade aqui. Quando eu comecei a interagir com você, o Investindo em Imóveis com o Além do CNPJ, eu tinha feito um curso do Além da Facul e tinha conhecido um contador lá. E não sei por que eu achei que você fosse um contador, que é Ah, até é? um amigo meu. E aí eu falei assim, puta, é o cara. E aí um dia você falou, é o Felipe. Eu falei, bom, mas não é, eu pensei, né? Não é o Felipe, que não pode ser. Mas já tinha empatia e de conteúdo, assim, eu gosto muito do seu conteúdo.
Que Eu acho legal. que o trabalho que você está fazendo, eu acho que dá um prazer, uma satisfação pessoal muito grande. Eu acho que por isso o resultado da turma que gosta do negócio. E vamos lá, estamos à disposição, estamos juntos. Se precisar de mim, pode contar. Tamo junto, cara. E, e vamos ser resiliente nessa fase que a gente está vivendo, né? Só uma coisa final aqui que eu acho falar para a turma, À quem estiver vontade, cara. ouvindo, se for é importante, queira vender algo para quem quer comprar. Não fica tentando inventar moda e querer vender alguma coisa para alguém que não quer comprar. Isso eu tenho tentado internalizar essa mensagem para mim mesmo, para meus negócios nesses tempos. Assim, a regra de Pareto 80-20, né? Vamos focar o nosso tempo no que vai dar resultado. Não se engana, né? Às vezes você tem um tempo, vai curtir com a família, vai fazer alguma coisa que te dá prazer, não se engana achando que você está fazendo alguma coisa e perdendo energia naquele negócio, né? E acontece demais, hein? Foco. O que você Acontece falou demais. hoje, foco. É simples, mas é foco, né? É. É E isso outra, aí, quando vamos quando lá. você se dedica à família, quando você se dedica à sua vida pessoal, você ganha mais energia profissional depois Com disso. Então, cara, é um certeza. ciclo, cara. Não adianta. Tem que diversificar isso aí. Estou super à disposição para a turma do Além do Tamo junto. CNPJ. Quem Mesma precisar de coisa. mim, tamo aí. Se, galera, sigam lá o Investindo em Imóveis, puta página, mandem pergunta lá, o Daniel vai estar à disposição. Daniel, mais uma vez, cara, obrigado, viu, cara? Valeu, brigadão a Tamo você, junto. Felipe. Fica bem, Valeu, você. valeu. Um Um abraço, abraço, valeu. boa noite. Boa noite.